Olá, boa tarde, turma do sétimo ano, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui, né, uma gravação da aula revisional, uma revisão, tá, de todo o nosso conteúdo que foi abordado nesse primeiro bimestre, tá? E vou estar explicando aqui também para vocês com relação à nossa avaliação, como é que ela vai acontecer, tá? Bom, a nossa prova de estudos amazônicos, ela vai ocorrer aí entre as datas, entre os dias 19 agora desse mês até o dia 24, tá? A coordenação já provavelmente já deve estar postando as datas aí correspondentes de cada disciplina nos grupos lá do WhatsApp, tá bom? E aí nós vamos ter a nossa avaliação, tá? Então, como é que vai ser a nossa avaliação? Bom, ela vai ser em cima de todo o conteúdo do primeiro bimestre, a nossa apostila que está aparecendo aqui, tá? Essa nossa apostila aqui. Essa apostila ela já está dentro do Proesc, tá? Dentro da aula lá revisional, tá? Da aula de revisão. Eu postei, né, ela lá dentro do material da aula, a apostila completa para que você possa baixar, ir lendo e estudando, além de ter essa aula de revisão agora aqui que eu estou fazendo para vocês, tá? São 10 questões, tá bom? No dia da nossa prova, no dia da nossa prova, eu vou colocar um link lá dentro do grupo do WhatsApp para que vocês cliquem neste link. Quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma outra página de internet, que é lá no Google Forms, tá bom? Lá nessa outra página, depois que você clicou neste link lá do Google Forms, tá? Vai ter lá, você vai ter que digitar o seu nome, vai ter que marcar a sua turma, tá? A turma em que você estuda, tá bom? E aí vai ter as 10 questões, tá? Então, são 10 questões objetivas, onde você vai ter que marcar uma sentença correta, tá? Ou então a sentença errada, que seja correta, mas é a errada, tá? Tem que ler o comando da questão direitinho. E no final, depois que você responder a 10ª questão, vai ter um botão onde você tem que clicar para poder enviar as suas respostas para mim. Quando você clica neste botão, automaticamente todas as suas respostas que você fez da sua prova vai vir para o meu e-mail, tá? Vai vir para o meu e-mail. E quando você enviar, assim que você enviar, você vai conseguir visualizar quantas questões você acertou e quantas questões você errou, tá? Então você já vai estar sabendo da sua nota lá direitinho, tá bom? Então tentem fazer com calma, né? Assistam aqui a revisão, leiam a apostila, tá? Que vai dar para tirar uma boa nota sim, tá bom? Professor, posso fazer mais de uma vez essa prova, já que ela vai ser online? Poder pode, tá? Mas o que vai valer para mim, o que eu vou contabilizar como nota sua é o seu primeiro envio, tá? Então não vai adiantar você enviar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a mesma prova, sendo que eu só vou analisar ou contabilizar a nota que foi a primeira que você enviou, tá bom? Então, por isso que eu peço, né, que vocês façam com calma, leiam direitinho, porque vocês vão ter a apostila completa aí com vocês, né? Pode entrar no Proesc aí, você baixa a apostila ou faz o download da apostila, né, para que possa lhe auxiliar aí a tentar resolver essa avaliação, tá bom? Bom, então hoje, agora aqui, né, eu vou fazer um breve resumo, tá, do conteúdo, de todo o conteúdo que foi abordado no primeiro bimestre, tá bom? Deixa eu só organizar aqui, diminuir um pouquinho, para que vocês possam visualizar bem aqui a apostila. Vou aumentar aqui o zoom. Então vamos lá. Bom, o nosso conteúdo do primeiro bimestre ele foi dividido, digamos assim, em duas partes. Tá? A primeira parte é falando sobre a escravidão na Amazônia, tá? Como é que ela ocorreu. E a segunda parte foi falando sobre o processo de recrutamento. Tá? Durante as nossas aulas, nesse primeiro bimestre, eu vinha postando, né, esses assuntos, todos os conteúdos, de maneira quebrada, né, por fotos. Tá?
Então, por isso que nessas aulas de revisão eu coloco já a apostila completa para que vocês tenham esse tipo de conhecimento, tá? Total do assunto, tá bom? Então, todo o nosso conteúdo ele foi dividido nessas duas partes, tá? A escravidão na Amazônia e o segundo assunto, que é o processo de recrutamento, tá bom? Então, vamos voltar lá em cima para falar sobre a escravidão na Amazônia, tá? Então, olha só. Vou botar aqui em 180 que fica melhor. Então, durante a Amazônia colonial, né, o processo de exploração da mão de obra indígena também foi considerado denominado de ouro vermelho, tá? Ou seja, porque utilizavam muitas, né, várias mãos de obra aí de muitos indígenas, né, ouro vermelho por devido ao sangue, né? Então, os indígenas eles eram uma forma de riqueza, né, durante o período de descoberta, né, de período pré-colonial aí do nosso país, tá? Então a escravidão ela também era conhecida, né, como conhecida também como escravismo ou escravatura. Ela foi uma forma de relação social de produção adotada de uma forma geral no Brasil, desde o período colonial até o final do Império. Tá? Então a escravidão ela durou esse período todo aí, né, um período muito longo do nosso país e também muito tortuoso, doloroso, né, para os indígenas e principalmente para os negros, né, que vieram logo depois. A primeira forma de escravização que ocorreu no nosso país não foi dos negros, tá? Mas sim dos índios, foram dos indígenas, que durou aí mais de 30 anos após a descoberta em 1500, tá? Então, a primeira forma de escravidão que ocorreu no nosso país durante a descoberta no período pré-colonial, tá? Foi dos indígenas, tá? Então, a escravidão no Brasil ela foi marcada principalmente pelo uso dos escravos vindo do continente africano, mas é necessário ressaltar que muitos indígenas foram vítimas também deste tipo de processo. Tá? Os escravos eles eram utilizados principalmente na área da agricultura, tá? Para a atividade da produção da cana-de-açúcar, né? Da atividade açucareira e também da mineração, né? Da descoberta aí de algumas pedras preciosas, ouro, né? E todo o minério aí que existia no nosso país, que é bastante rico. Tá? Também eles eram essenciais para a manutenção da economia da colônia, né, dos locais ali onde os portugueses, europeus, né, eles estavam instalados. Tá? Então, alguns deles também desempenhavam serviços domésticos e também urbanos. Tá? Então, os escravos indígenas eles eram divididos nessas classes trabalhistas aí. Uma parte ia para a agricultura, outros iam para as guerras, né, outros iam para campo para poder capturar outros indígenas. Tá? A gente vai ver isso daí mais lá na frente. Outros estavam trabalhando nas plantações açucareiras, outros estavam na exploração mineral, outros estavam em serviços domésticos ou então urbanos, tá? E também na manutenção da economia, tá certo? E entre as sociedades indígenas amazônicas havia um fenômeno chamado de guerra e da escravidão. O que isso quer dizer? É que assim que os europeus ou portugueses chegaram aqui no nosso país, né, com a descoberta, eles se depararam com muitas tribos indígenas, tá? E havia uma rivalidade entre essas tribos indígenas. Então acontecia aqui que uma tribo indígena, né, ganhava uma guerra sobre a outra e acabava capturando o outro índio, tá? E aí este outro índio que era capturado, ele era escravizado e ele era até comercializado para os portugueses, tá bom? Havia uma troca que era chamado de escambo, tá? Outra situação também que acontecia quando um índio capturava um outro índio de uma outra tribo indígena, eles utilizavam esse outro índio, né, esse indígena da outra tribo, nos seus ritos culturais, levando ele até a morte. Acabava até fazendo o canibalismo, tá? Comendo partes do seu corpo. Ok? Isso é chamado de antropofagia, tá? Que era quando o índio ele se utilizava de outro indígena para poder matá-lo, né? Ou então a, promover o canibalismo, tá? Em momentos do seu ritual ali religioso, de cultura natural ali daquela tribo que capturou o indígena, tá bom? Então já havia esse procedimento entre guerras entre tribos, né, e a captura de um indígena ser capturado por outro indígena, se tornar um escravo, tá? E até comercializado, tá bom? Então os ritos de guerra
eles já existiam, né, até mesmo na conquista europeia. São a prova desta realidade local, tornando-se uma constante espécie de permanência na realidade colonial amazônica. Então, entre as tribos indígenas, a escravatura era infligida aos prisioneiros capturados nas guerras tribais, tá? Que foi o que eu acabei de explicar. Tá? Esta não era a única forma de se obter escravos. Os índios reduziam-se também a escravatura aos fugitivos de outras tribos, a quem davam refúgio. Tá? Então, eles poderiam escravizar o outro índio quando o outro índio procurava uma outra tribo para tentar se refugiar. Tá? Então, entre as tribos que praticavam antropofagia, os escravos eram frequentemente, olha aí, devorados durante os seus rituais. Tá? A antropofagia, tá ok? Ou seja, os escravos eram frequentemente devorados durante os seus rituais, tá? E com a chegada dos portugueses, os índios passam a vender muitos dos seus prisioneiros em trocas de mercadoria, né? Diversos tipos de mercadoria aí que a gente vê até em alguns filmes, né? Algumas histórias, né? Podia ser um teçado, um mantimento, podia ser comida, tá? Entre outras coisas. Durante o período pré-colonial, que durou de 1500 a 1530, né? Então o Brasil foi descoberto em 1500 e o período pré-colonial até 1530, ou seja, 30 anos. Tá? Os portugueses desenvolveram a atividade de exploração do pau-brasil. Tá? A árvore mais abundante da Mata Atlântica. Né? Então o pau-brasil ele se encontrava mais na região litorânea do nosso país, tá? Do Brasil, na região litorânea e região costeira, tá? Que é na Mata Atlântica naquele período. E a exploração dessa matéria-prima foi possibilitada não só pela sua localização, né? Já que as florestas estavam próximas do litoral, mas também pela colaboração. Tá? Então isso teve uma colaboração dos índios com os quais os portugueses desenvolveram um tipo de comércio primitivo baseado na troca, que é chamado de escambo. Tá? Então os indígenas ofereciam a localização do pau-brasil, extraíam o pau-brasil para os portugueses e os portugueses davam em troca mercadorias. Tá? Isso é chamado de troca ou escambo. Tá? Então, em troca de mercadorias europeias baratas e desconhecidas para os índios. Tá? E os índios extraíam e transportavam o pau-brasil para os portugueses até o litoral. E de lá eles encaminhavam até os navios, né, e mandavam para outros países. Tá? Então, a partir do momento em que os colonizadores passam a conhecer mais de perto o modo de vida indígena, com os seus elementos desconhecidos ou condenados pelos europeus, um exemplo é a antropofagia, tá? Os portugueses passam então a alimentar uma certa desconfiança em relação aos índios. O que é que acontece? Quando os europeus aqui chegaram e viram todo aquele rito cultural dos indígenas, né, dos índios, que eles capturavam outros índios, faziam eles prisioneiros e até acabavam fazendo a antropofagia, que é o canibalismo, né, nos seus rituais, que foi o que os portugueses pensaram em fazer. Introduzir a religião católica, né, o catolicismo, o cristianismo, na cultura indígena, né, chamar eles, digamos assim, trazer os indígenas culturalmente mais para próximo, mais para perto dos portugueses, para eles não terem aquele tipo de cultura mais, digamos assim, que eles não pudessem vir a se rebelar contra os portugueses, né? Ou seja, que eles não, quem sabe até não capturassem esses portugueses e não acabassem comendo eles lá no canibalismo, né? Na antropofagia, tá? E aí para tentar submeter eles assim numa certa ideia de que eles poderiam trabalhar, né, pacificamente para os portugueses, então foi necessário, né, introduzir essa forma de religião, né, através dos jesuítas para os indígenas, né, tentar mudar a cultura deles, né, para que eles ficassem mais calmos, né, mais tranquilos e aceitassem de forma serena tudo que os portugueses queriam. Tá? Então a colaboração em torno da atividade do pau-brasil já não era mais possível e os colonos tentam submetê-los à sua dominação, impondo a cultura, sua religião, função. Essa forma de religião, a função ela coube aos jesuítas, tá? Que eram os padres, né? Através da catequese e forçando-os ao trabalho compulsório nas lavouras, já que eles não tinham mão de obra. Né? No caso, os portugueses, como eles não trouxeram
mão de obra de fora, então tinha que utilizar os indígenas, então tiveram que catequizar os indígenas para que eles pudessem trabalhar nas outras partes de exploração dos portugueses. Tá? Aí veio uma atividade aqui que vocês já fizeram. Tá? Vamos para o próximo tópico do assunto. Então, foi esta escravidão, né, do índio pelo índio que ofereceu a justificativa social dos europeus de receber tribos aliadas em relação à troca humana. Tal fenômeno, como se sabe, já existia na África, onde a escravidão do negro pelo negro já preexistia na chegada europeia. Tá? Então, essa forma de escravidão do índio pelo índio que os portugueses viram aqui no Brasil, que ocorria, isso já ocorria em algumas tribos africanas. Tá? Isso já ocorria lá na África. Os portugueses já tinham esse tipo de conhecimento. Tá? Então, só que esta realidade africana, ela se distinguia da realidade americana pela heterogeneização cultural existente, mais acentuada na África. Tá? Então, devido, sobretudo, às profundas diferenças religiosas. Então, justificando-se e intensificando posteriormente nos europeus. O que acontecia na realidade amazônica seguia já uma homogeneização cultural da própria região, amortecendo, subindo aqui, o sistema escravista, reduzindo quantitativa e qualitativamente pelos escravos índios aprisionados em guerra por outros índios. Eram incorporados à comunidade como escravos domésticos e, geralmente, tratados de forma menos severa do que foram mais tarde pelos brancos. Tá? Então, devido a essa mudança, né, vai depender, por exemplo, uma tribo africana, ela não tem a mesma postura cultural ou de vida como uma tribo indígena. Então, as tribos indígenas europeias ou americanas, né, então eles têm maneiras culturais diferentes. Tá? Então, a forma como o índio ele era escravizado aqui no Brasil era totalmente diferente como o negro era escravizado na África. Tá? Assim como os indígenas americanos, a forma como eles foram escravizados lá foi de uma maneira totalmente diferente. Tá? Então, alguns foram de maneira mais severa e outros não. Tá? Então, após a conquista devido à demanda dos colonos, tais escravos adquiriram um valor de troca completamente adversa ao de então, dando um outro sentido para a escravidão, um significado agora mercantil. Tá? Então, a forma de escravização indígena que ocorreu aqui praticamente foi a base da troca, né, de uma mercadoria, tá? Que fez do apresamento maciço de cativos uma atividade econômica importante entre os grupos nativos engajados nessa atividade. Tá? Então, era uma forma de comercialização. Tá? Sobre esta realidade cultural se baseia a rejeição e a resistência indígena contra a escravidão do índio pelo branco. Tá? Então, os índios, eles, alguns, né, já começaram ali os primeiros passos de tentar se rebelar contra esse tipo de escravização, né, do índio pelo branco. Tá? Assim, se os europeus não foram capazes, responsáveis pela introdução da guerra e da escravidão indígena na Amazônia, sua presença favoreceu uma e outra. Tá? Porque até então, a forma de escravização inicialmente era feita de tribo para tribo. Né? E aí o europeu chegou, fez a comercialização, né, dessa mão de obra indígena, dos indígenas já capturados, tá? E houve aí um processo de rebelião futuramente. Né? Então os europeus, quando aqui chegaram, só fizeram intensificar ainda mais esse processo de escravização do índio pelo índio. Né? Porque quando o índio ele era capturado, ele era comercializado. E aí essa tribo rival ela ia à caça de outras tribos para tentar, né, capturar outros índios para tentar fornecê-los e comercializá-los. Tá? Então, por isso que os europeus aí intensificaram mais ainda esse processo de escravização dos indígenas. Tá? Então, de modo relevante, tais práticas trouxeram mudanças importantes no contexto dos conflitos entre os grupos nativos da Amazônia. Tá? Então, a princípio, a guerra e o cativeiro estavam inseridos a uma razão de relações de rivalidades intertribais. Tá? Com a colonização
e as ações bélicas impostas pelos colonizadores, né, porque eles entravam nas tribos armados, tá, junto aos nativos, viriam a ficar dependentes das pressões e demandas do colonialismo nascente. Tá? Então, estas transformações, somadas às características inerentes das realidades indígenas e da conquista na região, acarretaram implicações profundas sobre as estruturas internas das sociedades indígenas. Tá? Então, isso mudou culturalmente, né, a forma de vida de muitas tribos indígenas. Né? Então, muitas tribos se dissociaram, né, se perderam, se dividiram. Outras foram banidas, foram extintas porque foram muito aprisionadas, né, foram escravizadas e muitos foram mortos. Tá? Tanto é que a população indígena no Brasil hoje em dia é muito pouca. Tá? 55% apenas dos 100% do Brasil, né, 55% dos indígenas vivem na região norte. Tá? E os outros demais, 45%, vivem em outros estados aí do nosso país. Tá? Então, assim sendo, o escambo de pau-brasil, né, que era a troca, ela foi intensamente praticada no litoral e foi a primeira atividade importante onde se utilizou a mão de obra indígena. Então, na região amazônica, o uso da força do trabalho dos índios, ele era importante, pois eles conheciam a região, né, na região amazônica, sendo utilizados na navegação dos rios. Tá? Então, os indígenas na região amazônica foram utilizados principalmente para isso. Tá? E os indígenas na região litorânea foram utilizados para encontrar o pau-brasil, extrair e levar até o litoral. Tá? Então, os indígenas da Amazônia eles eram utilizados para a navegação dos rios, para orientar os exploradores na mata, tá? Também para fazer trabalhos na floresta e também na extração das chamadas drogas do sertão, né? Que são as riquezas naturais que estavam na floresta. Tá? O uso da mão de obra indígena no Brasil, como no Pará, determinou a adoção de diversas medidas legais em relação aos indígenas e ao uso da força de trabalho. Aos olhos dos colonizadores, o Vale Amazônico ele apresentava possibilidades incalculáveis economicamente, tá? Dando a impressão de que seus produtos poderiam substituir todas as especiarias da colônia perdida no Oriente. Tá? Então eles viram na Amazônia, né, utilizando a mão de obra indígena, os conhecimentos que os indígenas tinham dos rios, da navegação, da mata, né, que aqui a riqueza ela era muito grande, né, e que ela poderia substituir outras mercadorias que eram exploradas em outros continentes. Tá? Então, a colonização que ali se impôs, que foi na região da Amazônia, portanto, fundamentou-se nas atividades extrativistas. Tá? Na região amazônica foi na atividade extrativista, compondo um sistema original e peculiar que constitui o marco e a vida econômica da região amazônica. Tá? E aí nós vamos falar aqui sobre a legalidade da mão de obra indígena. Né? Então, após os 30 anos, né, de 1500 a 1530, onde houve uma exploração maciça da mão de obra indígena, tá? Após isso, a coroa portuguesa, né, tentou legalizar a mão de obra indígena, mas isso não deu muito certo. Né? Até para evitar, digamos assim, conflito com outros tipos de países, da forma como ela estava escravizando a população indígena daqui do nosso país, né? Para evitar esses conflitos políticos, então ela teve que criar algumas leis, né? Digamos assim, tentar dar legalidade para a escravidão. Tá? Então a disputa ao acesso e controle desses índios marcou a história política de toda a região amazônica. Vários conflitos entre colonos e missionários foram inevitáveis pela disputa da mão de obra indígena. Tá? E diversas formas de recrutamento foram utilizadas para obter essa força de trabalho. Por exemplo, diversas leis foram criadas, ora era para beneficiar os colonos leigos e na exploração da mão de obra indígena, e por outros também essas leis eram para beneficiar os colonos religiosos. Tá? A lei de 1595 ela previa um único motivo para escravizar o índio. Então, em 1595, a gente falou até agora até 1530. Né? Então, em 1595 foi a primeira lei para legalizar a mão de obra indígena, né? Que previa um motivo para poder escravizar o índio. Se o índio fosse preso ou fosse somente a prisão feita durante uma guerra e efetuada por ordem direta da coroa portuguesa. Tá? Então, esse era o único motivo para manter o índio preso, escravizado. Tá? Teve também os decretos de 1605, 1608 e 1609.
Tá? Isso aqui são decretos. Tá? Não é uma lei, mas na verdade são decretos que têm força de lei. Tá? Lei mesmo foi essa de lei de 1595. Tá? Em 1605, 1608 e 1609 eram decretos que suprimiram inteiramente a escravidão do índio, declarando por princípio a liberdade indígena e a igualdade dos seus direitos políticos aos dos brancos. Tá? Então, os decretos de 1605, 1608 e 1609 extinguiu essa lei de 1595, dando liberdade aos indígenas e que eles tivessem a mesma lei dos brancos, os colonos que estavam aqui. Mas essas leis não puderam ser instauradas devido à pressão de colonos leigos, né, os quais alegavam falta de mão de obra para continuar os seus negócios. Né? Então, não adiantava impor essas leis se os índios não iriam trabalhar, e aí como é que a economia ia girar, ia fluir. Né? Então, ia faltar mão de obra para isso. Tá? Continuando aqui em cima, aqui nós temos os indígenas entre os colonos leigos. Né? Então, com a expansão do mercantilismo europeu, transformou a Amazônia num palco de batalhas, onde os principais protagonistas eram estrangeiros que disputavam a posse do território e as riquezas que existiam na Amazônia. Tá? Colonos de diferentes nacionalidades armados instalaram-se na área, realizando um intenso comércio e a exploração da força do trabalho indígena. Então a gente tem aqui uma foto de uma representação entre guerras, né, de colonos e outros exploradores. Né? Para cá vieram alemães, vieram italianos, vieram franceses, vieram portugueses, então tudo para tentar disputar terras na região norte, principalmente na região da Amazônia. Tá? Não é à toa que aqui próximo da cachoeira, no cemitério ali, né, no cemitério indígena, parece que tem, se não me engano, tem uma cruz, né, de uma suástica, tá? Que é uma até nazistas, né, já vieram aqui na região do Vale do Jari. Tá? Utilizaram indígenas da região também para se locomover nos rios. Tá? Então, para a escravização dos indígenas havia duas possibilidades: a guerra justa e o resgate. Tá? Então, a única forma de escravização indígena depois de 1595 era através de duas formas: ou se houvesse algum tipo de guerra e o índio fosse capturado, ou se algum índio fosse resgatado, né, tivesse perdido, tivesse fugido, essas coisas. O principal caso de escravização legal era a guerra justa. Tá? E aí tem uma atividade que vocês já fizeram também, né, que eu vou avaliar depois, ver quem enviou para poder contabilizar os pontos, lançar a nota do primeiro bimestre. Tá? Agora vamos para a segunda parte do nosso assunto. Né? Vamos ver quantos minutos já está, 28 minutos. O processo de recrutamento. Nós já estamos na página 4. Tá? Então, toda a nossa apostila lá tem 5 folhas. Né? O processo de recrutamento é chamado osdeicimentos. É a primeira forma de processo de recrutamento, digamos assim, para tentar obter mão de obra. Tá? Durante esse período colonial aí. Tá bom? Então, para o deicimento, havia uma obrigatoriedade da presença de missionários junto às tropas, né? Ou seja, religiosos. Né? Já que o principal objetivo dos deicimentos era a conversão. Entendeu? Então, iriam tropas, né, com os jesuítas, missionários, para tentar converter esses indígenas, né, trazer eles para a cultura religiosa europeia, para que eles pudessem permanecer ali dentro da colônia, né, dentro do colonialismo, e poder trabalhar lá dentro. Tá? Então, o método usado para trazer os índios para as aldeias próximas às povoações coloniais era a persuasão, ou seja, tratava-se de convencer os índios de que era interessante ficar próximo às aldeias, né, dos colonos junto com os portugueses para sua própria proteção. Né? Assim, ele não poderia nem até ser capturado por outras tribos, né, e não ser canibalizado, né, ser comido lá nos ritos culturais das outras tribos. Tá? Então, o objetivo dos deicimentos era esse, né? Era fazer a conversão, né? Fazer a conversão religiosa dos indígenas, convencendo ele a ficar próximo das aldeias, até por proteção própria dos índios. Tá? Então, nas aldeias deviam viver
índios e missionários. Os missionários, sobretudo, eles eram padres jesuítas, né? Eles administravam as aldeias e promoviam a catequese. Tá? Isto é, eles faziam o ensino da religião católica e, portanto, eram expedições, em princípio, não militares. Tá? Então, os descimentos eles não eram uma missão militar. Tá? Esses índios que eram aldeados, né, eram convencidos pelos missionários, né, eles eram recrutados pelas tropas de descimentos, ou seja, eram descidos, isto é, trazidos de suas tribos do interior, né, até mesmo do sertão, para junto das povoações portuguesas, onde eram catequizados e civilizados de modo a tornarem-se úteis para a coroa portuguesa. Tá? Deles dependia o sustento dos moradores e também a defesa da colônia. Tá bom? E aqui tem uma fotinha, né, uma imagem de mais ou menos como é que era um local de colonização de uma aldeia portuguesa. Tá? Os missionários, para conseguir todo esse objetivo, né, fazer os descimentos, fazer os índios se tornarem descidos, né, eles faziam inúmeras promessas de melhorias nas condições de vida dos nativos, né, dos indígenas, caso fossem viver nos aldeamentos. Quando isso não funcionava, eles usavam a coação, tá? Obrigando-os, através do medo, a aceitarem a convivência desejada nos aldeamentos. Tá? Então tentavam convencer. Se o indígena não queria, então eles coagiam. Tá? Então, após o descimento, os nativos eram armazenados em aldeias de repartições, pois eram considerados livres. Para daí serem alugados ou distribuídos entre os colonos e os missionários e também ao serviço real. Tá? Então, quando eles iam para as aldeias, né, lá onde estava colonizada pelos portugueses, tá? Então eles eram divididos, alugados e distribuídos entre os colonos, entre os missionários e também para o serviço real. Tá? Trabalhava no palácio. O aldeamento ele era um projeto de colonização portuguesa para garantir a conversão dos índios ao catolicismo, a ocupação do território, também a sua defesa e ainda servia como uma reserva de mão de obra para o desenvolvimento da colônia. Tá? Então, esse era o objetivo do projeto do aldeamento, né, dentro da colonização portuguesa. Tá? Quando os índios eles eram capturados pelos jesuítas, os missionários, através das ações de descimento, né, quando eles chegavam na aldeia, na colônia, eles eram distribuídos. De que formas eles eram distribuídos? Eles eram distribuídos em partes, né, em números em partes. Tá? Então, a repartição de mão de obra ela era estabelecida pela terça parte, ou seja, um terço permanecia na aldeia, né? Se capturassem 60 índios, então ia ficar 20 na aldeia, 20 ia servir a coroa e os outros 20 eles iam fazer a proteção da aldeia, né? Chegando aí até para a guerra. Tá? Então, se capturassem 60, né? Então é dividido em um terço. Tá? Então vai ficar 20 para a coroa portuguesa, 20 para entre os moradores, né? Dá 40, e mais 20 ia para a proteção da aldeia, da colônia em geral. Tá? Então essa era a forma de repartição dos indígenas quando eles eram capturados. Se capturassem 6, né, então 2 iam trabalhar dentro do palácio da coroa portuguesa, 2 ia ser distribuído lá para os moradores e 2 iam trabalhar na fortificação, na segurança da aldeia. Entendeu? Então um terço para cada. Tá? Então os índios de repartição também eram chamados de índios livres, tá? Em oposição aos escravos. Eram todos aqueles índios que aceitavam ser descidos, né? Ou seja, aceitavam a religião, aceitavam as opiniões dos missionários, né? Aceitavam ser catequizados sem oferecer resistência armada. Tá? Então eles iam de boa, né? De boa lá para a colônia portuguesa. Tá? Então esses eram chamados de índios de repartição. Tá? Tropas de resgate. O que eram as tropas de resgate? Eram expedições armadas realizadas pelas tropas de resgate, que o objetivo dessa tropa era fazer uma troca comercial entre portugueses e as tribos consideradas aliadas. Tá? Os colonos trocavam quinquilharias, espelhos, facões, miçangas, colares, panelas e etc.
com os índios prisioneiros de guerras intertribais, os chamados índios de corda. Tá? Então, os índios que eram capturados por outras tribos eram chamados de índio de corda, porque eles ficavam amarrados em troncos, né, por cordas. Tá? Então, o índio que ele era capturado por outra tribo indígena era denominado ou caracterizado ou chamado de índios de corda. Tá? Os índios resgatados podiam ser escravizados durante 10 anos em retribuição ao seu salvador, que os livrará da morte. Né? Então, no entanto, em 1626, quando completaria os 10 primeiros anos da presença da coroa portuguesa na Amazônia e os primeiros escravos deviam ser libertados. A legislação foi modificada mais uma vez, né, estabelecendo que pudessem ser escravizados por toda a vida. Né? Então, ou seja, a coroa portuguesa deu um jeitinho ali de mexer os papéis na legislação para tentar manter o indígena sempre preso ao colono português. Né? Então, havia uma lei na época, né, em 1600, que o indígena, quando ele era comercializado, né, por outra tribo indígena, ele poderia ficar na mão do seu colono por 10 anos. Né, mas a coroa portuguesa pegou e mexeu os papéis na legislação, tornando o índio obrigatoriamente escravizado por resto da vida. Tá? As guerras justas, elas eram expedições armadas. O que eram as guerras justas? Eram expedições armadas realizadas pelas tropas de guerra. Eles invadiam os territórios indígenas, que eles tinham como objetivo de capturar o maior número possível de índios. Tá? Então esse era o objetivo dessas guerras justas. Inclusive até mulheres e crianças, tá? Indígenas. De acordo com o conjunto de leis de 1611, a guerra ela só era considerada justa quando? Tá? Então, quando é que ocorria uma guerra justa? Segundo a lei portuguesa que estava aqui no Brasil. Tá? Quando um índio eles atacavam, roubavam colonos, tá? Poderiam ocorrer uma guerra. Se os índios se negassem a ajudar os portugueses na luta contra outras tribos ou na defesa de suas vidas. Tá? Se os índios fossem contra o cristianismo, impedindo a pregação do Santo Evangelho, também poderia ocorrer a guerra justa. Tá? Se os nativos se aliassem a outros povos europeus, como holandeses, franceses, ingleses e irlandeses, que também estavam vindo, né, já estavam adentrando aqui a alguns locais do nosso país. Tá? Então, se os índios estivessem aliados a esses outros povos, europeus, alemães, né, poderia ocorrer uma guerra. E qualquer demonstração de independência e vontade própria poderia servir de pretexto para a guerra justa. Tá? Ou seja, se o índio ele se rebelasse, né, expressasse algum tipo de opinião, não quisesse trabalhar, né, tentasse fugir, etc. Essas coisas. Tá? Então, se ele começasse a ter vontade própria por si mesmo, fizesse o que desse na telha, né, poderia ocorrer uma guerra justa. Tá? Então, além desses pontos mais mencionados, podemos citar como causas legítimas para a realização de uma guerra justa a recusação e a conversão também. Né? Se o índio não quisesse se converter ao cristianismo, né, ao catolicismo, tá? Também poderia ocorrer a guerra justa. A prática de hostilidades contra os portugueses e a quebra de pactos celebrados também poderia ocorrer a guerra justa. O impedimento à pregação era apontado como uma causa justificada de guerra. Tá? Para punir e castigar aqueles que colocavam obstáculos à propagação da fé cristã. Tá? As hostilidades das tribos também eram causas de guerras justas. Era então estabelecida a hostilidade, a guerra devia destruir as aldeias inimigas, tá? Matando ou escravizando a todos a quem de algum modo tentasse resistir. Tá? Então, no meio dessa guerra justa aí, né, às vezes ocorriam muitas mortes. Né? Podia ser mulher, criança, homem, né, indígena, todos indígenas. Tá? Os indígenas ou nativos presos eles eram conduzidos ao mercado de escravos da aldeia, onde também eram repartidos entre os colonos, entre os religiosos e também aos serviços da coroa portuguesa. Tá? Então foram incontáveis as expedições que penetraram no sertão amazônico com o objetivo de capturar vários índios nativos forçados. Tá? Então, aqui acabou o nosso assunto, só tem essa atividade, né? Que você vai olhar
Eu creio que todos já entregaram, né, essa atividade, tá bom? Aqui encerra a nossa revisão da aula de hoje, tá? Vou estar postando já já aqui no YouTube e disponibilizando o link para vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que tenham assistido até o final, tá? Então, baixem essa apostila, baixem o material, deem mais uma lida, né, para poder resolver a nossa prova já nessa outra semana aí que vai ocorrer a semana de avaliação de prova, que vai ser do dia 19 até o dia 24, tá bom? Bom, quero desejar um forte abraço para vocês, tá? Tchau, tchau, se cuidem e cuidado aí na pandemia, tá? Tchau.